Oi, tá vendo só? Esse aqui é um componente muito útil para você que está aprendendo cálculo técnico. É o anel graduado de um torno. Com ele você obtém o deslocamento de precisão de carros e mesas de máquinas operatrizes, como você vai ver na nossa teleaula de hoje. Você vai aprender a usar o anel graduado e fazer o cálculo do deslocamento de carros e mesas de máquinas. Esse tipo de cálculo vai ser útil sempre que o trabalho exigir que a ferramenta ou a mesa seja deslocada com o valor desejado. E aí, mestre Silva, vai abrir um cofre? Vou. Assim que eu descobri o segredo dele, vou meter a mão no $1 milhão, ô Tito. É mesmo? Ah, Titão, você já viu alguém tirar dinheiro de torno, rapaz? Mas nem filme do 007. Se liga, rapaz. Mas presta atenção no que eu estou fazendo, porque se você não ganhar uma fortuna, você vai ganhar conhecimento, que é pro resto da sua vida. Tudo bem, mas eu queria fazer uma perguntinha. Qual a medida que você vai deslocar esse anel? Que tipo de graduação existe aí? Ah, boa pergunta, Titão, boa pergunta. Eu vou te explicar. Presta atenção. Esse anel é graduado em divisões proporcionais ao passo do fuso. Isso quer dizer que cada volta no anel equivale a um deslocamento igual ao passo do fuso. Em outras palavras, quando se dá uma volta completa no anel graduado, o carro da máquina é deslocado a uma distância igual ao passo do fuso da máquina. Compreende? Quer dizer, para um operador de máquina, a questão é descobrir quantas divisões do anel graduado devem ser avançadas para ele conseguir um certo deslocamento do carro. Ah, tudo bem, mas isso tudo é muito teórico. Eu gostaria de um exemplo mais prático a respeito. Tá legal. Digamos que você seja um fresador que precisa fazer furos em uma peça com uma distância precisa de 4 milímetros entre os furos. Tá legal? Bom, legal. Mas a questão é a seguinte: quantas divisões você precisa avançar ali no anel graduado para deslocar esses 4 milímetros, hein? Ah, bom, aí eu preciso saber quanto mede o passo do fuso e quantas divisões tem um anel. Esse Tito só me dá alegria. O Tito colocou direitinho o problema. Para calcular o deslocamento do carro, a gente precisa desses dois dados: a medida do passo do fuso e o número de divisões do anel. Bom, você sabe que cada volta do anel graduado equivale a um passo, não sabe? Então anote a fórmula que a gente usa para resolver qual deve ser o deslocamento por divisão. Quer dizer, a aproximação do anel graduado. A aproximação do anel a gente chama de A. Ela é igual à divisão do passo do fuso, que a gente chama de PF, pelo número de divisões do anel. Com essa fórmula, a gente resolve a parada. Ô, Titão, nós vamos resolver essa parada agora, vai. Pega a sua calculadora aí e coloca. Então é só você me dar os dados, pode passar. Vamos lá. A fórmula é: aproximação é igual a passo do fuso dividido pelo número de divisões do anel. Certo? Certo. Então anota aí. Passo do fuso igual a 5 milímetros e o número de divisão do anel igual a 250. Portanto, 5 dividido por 250 dá... O resultado é 0,02. Tá aí, Titão, tá aí. 0,02 milímetros. Essa é a distância do deslocamento do carro para cada divisão do anel graduado, certo? É isso aí, bicho. Ah, bicho, né? Bom, pelo jeito você já está dominando o assunto, né? Bom, falta ver quantas divisões a gente precisa avançar, não é isso? É isso aí, Titão. Você viu que cada divisão desloca o carro a 0,02 milímetros, certo? Então, para ver quantas divisões a gente precisa avançar para ter a distância certa entre os furos, o cálculo é fácil. É só dividir a medida entre os furos, que é de 4 milímetros, pelo valor da aproximação, que é de 0,02. Ótimo. O resultado é 200 divisões. É isso aí, Titão. Pelo menos agora você está dominando mesmo o assunto, né? Bom, até aí tudo bem. Mas eu acho legal se a gente tivesse outros exemplos práticos. Nós estamos aqui nessa fábrica para conferir mais alguns exemplos práticos de como se calcula o número de divisões do anel graduado num determinado deslocamento. Será que você poderia dar um exemplo prático para a gente? Olha, eu já aprendi a fazer esse cálculo sim, mas para dar um exemplo prático era melhor a gente ir ali na fresadora.
Tá legal, vamos lá? Vamos. Então, qual é o exemplo de cálculo do anel graduado que você tem para dar pra gente? Bom, esse é um exemplo interessante, porque aqui a gente tem que fazer um deslocamento de 21 milímetros. Como o passo do fuso é de 5 milímetros, aí já viu, né? Olha, eu não vi nada. O que tem? Bom, a gente vai ter que dar 4 voltas no anel, porque 21 milímetros dividido por 5 milímetros dá 4, mas aí sobra 1 milímetro. E esse um que sobrou? Porque o deslocamento ele tem que ser preciso, não é isso? Se a conta não deu exata... Bom, para obter a precisão no deslocamento, você tem que dividir esse resto pelo valor de uma divisão do anel. Que é 0,02. Exatamente. Então, 1 milímetro dividido por 0,02 dá 50. 50 divisões. Agora eu acho que eu entendi. Aqueles 20 milímetros correspondem a 4 voltas. Certo. E aquele 1 milímetro que sobrou corresponde a 50 divisões. Isso mesmo. Aí tá vendo como não é tão difícil assim fazer o cálculo do anel graduado? Você vai encontrar uma série de exercícios para você praticar e entender melhor ainda esse assunto no seu livro de estudos. Aliás, o primeiro deles a gente vai resolver agora na nossa teleaula de hoje. Vamos lá? Calma aí. Não precisa correr para o seu livro, não, senhor. Primeiro você entende aqui com a gente a solução do problema. Depois, pode praticar no seu livro sozinho, tá legal? Então, o exercício é o seguinte. A gente precisa calcular o número de divisões. Esse é o X da questão, que a gente precisa avançar num anel graduado de 200 divisões, para aplainar 1,5 milímetros de profundidade numa barra de aço. E o passo do fuso é 4 milímetros. Reparou nos dados do problema? Então vamos colocar todos eles na fórmula. Calculando a aproximação, a gente resolve metade do problema. A é igual ao passo do fuso dividido pelo número de divisões. Bom, o passo do fuso a gente viu que é 4 milímetros. O número de divisões é 200. Então é só dividir 4 por 200 que dá 0,02. Aí fica fácil acertar o X da questão. Para saber o número de divisões necessárias, basta dividir 1,5 por A, quer dizer, 1,5 por 0,02, que dá 75. Tá aí o problema número 1 do livro resolvido. Mas não pensa que a gente vai dar mais moleza não, hein? Agora é com você. Faça de novo o exercício número 1 e depois mande ver nos outros exercícios do seu livro. Você vai ficar um craque. Por enquanto, se liga aí que tá na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de cálculo técnico de hoje, você aprendeu o que é um anel graduado. Você viu como é aplicado no cálculo do deslocamento dos carros e mesas de máquinas operatrizes, como tornos e fresadoras. Bom, não se esqueça do que eu disse. Pegue o seu livro e capriche nos exercícios. Você vai ficar uma máquina em cálculo de deslocamento. Até a próxima! Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui no Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as aulas aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores, ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para você entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue uma caneta que eu vou dar o nosso endereço para você mandar sua carta com suas sugestões ou impressões sobre o Telecurso 2000. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20-001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima aula. Para você que não está regularmente matriculado em escola de primeiro e segundo graus e que agora está aproveitando o Telecurso 2000 para aprender novos conteúdos ou ampliar os que já possui, lembramos que os certificados de conclusão de curso de primeiro e segundo graus são conferidos pelas secretarias de educação ou por instituições por elas credenciadas através de exames de suplência. Quando você sentir que está preparado, procure a Secretaria de Educação da sua cidade para conhecer o calendário de realização de provas. Os exames são feitos por disciplinas.
Até lá, é estudar bastante. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.